Olá, queridos alunos do nono ano, Geometria. Grande abraço a todos. Vamos aqui lembrá-los, se você já fez todas as atividades desse capítulo, então, padrões simétricos, vistas, agora nós vamos entrar em representações em perspectiva. Vamos para mais uma aula. Então, para quem me conhece ou não me conhece, sou o professor Carriel. Provavelmente estive com vocês no sexto ano e agora volto ao nono ano com vocês com geometria. Hoje a nossa aula irá para a terceira parte. Depois de padrões simétricos e vistas, hoje chegamos em representações em perspectiva. Vamos nos atentar porque nós temos aquele conhecimento de visão ou de desenho 2D e o desenho 3D, chamado de tridimensional. Vamos lá! Iniciamos então com as representações em perspectiva. Ao observarmos os objetos em nosso dia a dia, podemos identificar três dimensões: altura, largura e profundidade. Mas como representar um objeto tridimensional em uma folha de papel se dispomos apenas de duas dessas dimensões, a altura e largura? Nesse caso, para representar também a profundidade, podemos usar a técnica da perspectiva. A perspectiva é uma técnica de desenho em três dimensões, baseada em cálculos matemáticos e geométricos. Por meio dela, é possível fazer os objetos de uma cena parecerem estar em profundidades diferentes. Vamos prestar atenção agora nesse quadro. Esse quadro, ou tela, como são chamados. Então vamos lá. A entrega das chaves a São Pedro, de Pietro Perugino, do afresco de 1482, que está na Capela Sistina no Museu do Vaticano. Nessa tela, podemos perceber as pessoas e as construções ao fundo, menores em relação às que estão à frente. Isso dá a impressão de profundidade, ou seja, quanto mais afastado o elemento está do observador, menor ele parece ser. Um exemplo prático. Sabe quando você está em uma praia, está em um sítio, está em algum local e deixa uma pessoa a uma distância considerável de você, 5, 10, 15 metros, e você fica mais próximo da sua câmera para tirar uma foto ou fazer um vídeo? Então, e você faz como que a pessoa estivesse entre as suas palmas das mãos, ou você estivesse segurando as mãos dela, então, sentido de profundidade. A distância da outra pessoa, quanto maior o objeto ou a pessoa estiver de você, em relação à câmera, ela será menor. Segundo, aqui que nós temos, é o retrato do imperador Otto III. Então, essa tela ou esta imagem, podemos perceber que os elementos estão representados em um mesmo plano, ou seja, não estão em diferentes profundidades. Você pode observar que as pessoas e os quadros parecem estar tudo em plano 2D, diferente da imagem anterior, que estavam no plano 3D. Existem várias maneiras de desenhar em perspectiva. Veja o mesmo cubo, por exemplo, representado em três perspectivas diferentes. Observem a perspectiva isométrica, a perspectiva cavaleira e a perspectiva cônica. As três perspectivas serão consideradas nas imagens desse capítulo. A perspectiva cônica é considerada a que mais se aproxima da maneira como vemos o objeto. Para causar a impressão de profundidade, nessa perspectiva, cada desenho deve ser baseado na projeção de retas paralelas do primeiro plano para um suposto ponto, chamado ponto de fuga. Em segundo plano, nesse caso, as retas descrevem a profundidade do objeto.
E quanto mais afastado ele estiver do observador, menor ele parecerá ser. É porque, em algumas situações, retas paralelas apresentam se aproximar à medida que se afastam de quem as observa. Vamos ver um exemplo? O nosso exemplo é nessa fotografia. O ponto de fuga está localizado onde os trilhos paralelos da ferrovia parecem se encontrar. Os dois trilhos jamais se aproximam um do outro, mas graças à representação em perspectiva, eles parecem juntar no horizonte. Vocês podem observar que nós sabemos que os trilhos do trem, eles são paralelos e não vão se juntar lá no fim. Porém, a nossa visão de uma certa distância é o ponto de fuga. E esse ponto de fuga, nós sabemos que pode formar um fim para a nossa observação de algum objeto. Tá certo? Observe o efeito da perspectiva em algumas representações. Podemos ver o ponto de fuga para a parte dos objetos das figuras geométricas espaciais e também para uma representação de uma cadeira. Só que na cadeira, observe que nós temos dois pontos de fuga para podermos representar e fazer as perspectivas dos objetos das imagens, ou as imagens estão aqui. Bora lá! Neste exercício, podemos observar o seguinte na página 112. Em qual das obras de arte é evidente o recurso da perspectiva com ponto de fuga? Você irá observar pela Noite Estrelada ou pela Escola de Atenas. Então, a Noite Estrelada de Vincent van Gogh, de 1889, que está no Museu de Arte Moderna de Nova York, ou a Escola de Atenas, de Rafael, em 1511, que está no Palácio Apostólico do Vaticano. Nesses dois quadros famosos aqui, eu quero que você identifique qual delas é justamente nós vamos ter um recurso da perspectiva com ponto de fuga. Neste exercício 2, eu quero saber de vocês quais das imagens a seguir foram construídas em perspectiva. Nesse caso, o exercício já pede quais. Então, não será apenas um que você vai marcar o xizinho ou vai pintar o seu quadradinho ali. Você terá outros. Então, pode ser 2, pode ser 3 ou pode ser os 4. Qual deles estará construído em perspectiva? No exercício 3, 3 vistas de uma mesma figura geométrica espacial. Vista lateral esquerda, vista frontal e vista superior. Pela aula de vistas anterior, nós podemos identificar qual das 3 imagens abaixo é realmente que é representada pelas minhas vistas acima. Então, qual dessas imagens abaixo representa o desenho pelas vistas? No exercício 4, fala, para representar figuras e objetos, podemos usar malhas quadriculadas, triangulares ou pontilhadas. Veja a seguir representações de cubos em diferentes tipos de malha. Nós temos o primeiro cubo na malha quadriculada e o segundo cubo na malha triangular. Observem como é construída cada uma delas sem perder os valores da base, da altura e da profundidade. E também, agora, você irá utilizar aí na sua apostila tanto a malha quadriculada como a malha triangular para desenhar um paralelepípedo. Um paralelepípedo
Muito obrigado por você ter participado de toda esta aula, desde a primeira que nós falamos sobre padrões simétricos, depois sobre vistas e agora sobre representações em perspectiva. Qualquer dúvida, mande o WhatsApp, deixe sua dúvida, pode ser por escrito por voz. Não esqueça também, depois de terminar a sua atividade, de enviar para a correção e para compor a sua nota. Grande abraço e até mais!